Boa tarde, sétima série, como é que vocês estão? E é isso. Gente, vamos lá, mais uma aula. Eu finalizei com vocês Realismo Brasileiro, que é meio que essa primeira parte da nossa história, da nossa arte. Espero que todos vocês tenham entendido, porque a partir de agora, pelo menos no segundo bimestre, eu vou querer trabalhar com vocês o nosso modernismo. A semana de 22, esse tipo de coisa. Beleza? Gente, então, eu queria muito que essa aula fosse meio. Vou tentar fazer essa aula mais curtinha possível. Vamos lá. Gente, primeiro eu também quero avisar para vocês que vai demorar um pouco para eu corrigir todas as tarefinhas que vocês enviam para cá, para o Google Classroom. Mas eu vou continuar passando atividade toda semana, não se esqueçam, não deixe acumular. Só que eu tô com um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginei esse mês, com alguns problemas pessoais. Então vai demorar um pouco para eu corrigir o dever de vocês, mas não deixem de fazer. Beleza? E é só mesmo, só peço um pouco de paciência quanto os deveres de vocês. Massa. Gente, vamos lá, modernismo. Gente, vocês têm que entender que, principalmente aqui no Brasil, a gente sempre teve uma coisa chamada Síndrome do Vira-Lata. O que seria essa síndrome do vira-lata? Que parece que apenas o que vem de outros países que é importante. Parece que só a arte de outros países é importante. Por exemplo, vocês conhecem muito mais a arte europeia do que, por exemplo, a arte brasileira. Por exemplo, vocês conseguem falar, por exemplo, Leonardo da Vinci, Van Gogh, sabe? Essas pessoas. Mas é muito difícil, por exemplo, pensar agora em um artista brasileiro, que não seja Romero Brito, porque tá meio que em evidência agora. Isso que é meio que síndrome do vira-lata. A gente sempre se sentiu, meio que essa sensação de sempre se sentir inferior quanto brasileiro à cultura dos outros, assim. Por que eu tô falando disso? Porque é basicamente isso que o modernismo brasileiro vai tentar combater, basicamente. Que a gente tenha uma identidade, que a gente produza artes e imagens. É basicamente fazer arte de brasileiros para brasileiros. Próxima aula eu vou discutir mais como os estrangeiros nos enxergam, mas é basicamente isso. Nosso modernismo ele estava tentando muito visar uma arte totalmente brasileira, que seja nossa, que seja genuinamente que fale o nosso povo, por exemplo. Não estou dizendo que tipo a arte de outros países não pode ser importante para nós. A questão é que quando algo, por exemplo, quando você observa algo brasileiro, você se toca, porque também tem aquela noção de nacionalismo que a gente carrega. Beleza? É porque basicamente eu vou falar sobre o modernismo no segundo semestre e todo dia, e toda videoaula, toda semana, toda videoaula eu vou tentar falar de um artista específico para vocês. O artista que eu vou falar para vocês hoje é a Anita Malfatti. Provavelmente sempre quando vocês forem estudar modernismo, vocês sempre vão ouvir falar sobre ela. Por que ela é tão importante? Porque, gente, foi basicamente ela que trouxe, ou pelo menos foi ela que iniciou essa conversa sobre essa identidade brasileira, sobre uma arte que necessite de ser brasileira. É bem interessante como ela organiza o quadro dela, porque ela usa essas cores bem fortes, que é muito comum na nossa cultura, por exemplo. Porque a gente vive num país tropical. As frutas são coloridas, nossa comida é colorida, nossas roupas são coloridas. É praticamente um país com muito sol. Claro que existe, principalmente no sul e em algumas partes do sudeste, neva de certa forma, mas ainda o nosso país predominantemente tá calor. Por exemplo, agora eu tô passando mal de calor. Eu espero que não, mas enfim. É só para dizer que nossa cultura é muito colorida. Ao contrário de outras culturas, por exemplo, países que tipo nevam mais que a metade do ano. Você não vê muita cor nesses países, é tudo meio cinza, é tudo meio sem cor. Entende? Ao contrário da nossa cultura brasileira, que é muito colorido. E isso é uma das primeiras coisas que a gente pode averiguar sobre os aspectos da nossa cultura. E outra coisa que a Anitta Malfatti faz é principalmente começar dessa visão, essa outra visão de expressionismo para nossa. Gente, isso aqui eu esqueci qual é o nome desse lugar, mas é algum lugar perto de Espírito Santo. O nome desse quadro é O Farol. Acho que sei lá se vocês já fizeram alguma releitura sobre esse desenho. Mas é basicamente um
Pera, gente, eu perdi um pouco. Mas é basicamente como ela gostava de representar o país, ou justamente tentar dar uma coloração específica, mostrar como aqui é colorido e aqui é exuberante e tal. E foi ela que trouxe, porque boa parte da vida da Anita Malfatti foi passada em outros países. Então, basicamente, ela aprendeu muito sobre o modernismo com o Picasso, com o Mondrian, com essa galera mais que provavelmente vocês nem sabem, metade das pessoas estão comentando agora, mas para falar para vocês que basicamente ela tava aqui no Brasil, ela foi para Europa, ela foi aprender um pouco sobre arte na Europa, aí quando ela voltou, gente, vamos fazer uma parada tão legal quanto eles? E é basicamente isso que é o passado da Anita Malfatti, beleza? Gente, a atividade. Basicamente, a atividade de vocês, eu quero que vocês produzam um desenho. Justamente, eu quero que vocês tenham uma experiência semelhante a essa que a Anita Malfatti teve, que é tentar pegar essas coisas brasileiras e tentar dar um ar novo para elas. Eu sei que na última aula eu falei sobre, eu passei uma atividade sobre realismo brasileiro, que vocês meio que é isso, tente fazer uma coisa bem brasileira. Ainda quero que vocês continuem fazendo esses desenhos, o que vocês acham que é Brasil. Só que particularmente agora eu quero que vocês usem só cores quentes. O que seriam as cores quentes? Seriam essas cores que representam o calor. Justamente uma parte que, meio que uma sensação que eu acho que a maioria de nós está sentindo agora. Quais seriam as cores quentes? Seria o vermelho, seria o amarelo, seria o laranja. Eu vou passar todas as cores que eu acho... Pera. Eu vou passar todas as cores para vocês que eu acho que são cores quentes aqui bem lá no mural de atividades. E é isso, gente. Eu vou tentar fazer essas aulas mais curtinhas, principalmente para o modernismo brasileiro, que é bem complicado, pelo menos para mim. Mas eu vou tentar passar da melhor forma possível. Beleza? Só reiterando o aviso, gente, vai demorar um pouco para corrigir as atividades de vocês, mas eu vou corrigir, vou precificar e vou dar nota. E não se esqueçam que o prazo de validade das atividades é só até o final do segundo bimestre. E eu não vou ser tão legal quanto eu fui no primeiro bimestre, que eu ainda estou deixando vocês fazerem as atividades. Quando acabar o segundo bimestre, eu não aceito mais nenhuma atividade do segundo bimestre. Beleza? Gente, até a próxima quinta-feira que vem. Eu espero que esteja fazendo menos calor daqui até lá.